Então, gente, dando continuidade aqui na nossa revisão, nós tínhamos parado aqui nessa parte, né? Como faz para passar pela porta do reino de Deus? Nós vimos que tem porta, caminho e alvo, e a porta do reino de Deus, ela tem 3 batentes, como está escrito nesse texto de Atos capítulo 2, versículo 38. Então, qualquer ser humano do planeta Terra que quiser passar pela porta do reino de Deus, que tiver tomado essa decisão, ele vai ter que se arrepender, ele vai ter que ser batizado e receber o Espírito Santo. Tá? Quando fala aqui o dom do Espírito Santo, está falando presente, tá? Dádiva, né? Promessa. A promessa do Espírito Santo morar dentro de nós, tá? Então, é assim que faz para passar pela porta. Tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Tá? Então, a gente entende que arrependimento mais batismo mais receber o Espírito Santo é igual a novo nascimento. Tá? Então, se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo é a mesma coisa que nascer de novo. Tá? E o novo nascimento, o que ele faz na nossa vida? O novo nascimento é uma experiência poderosa, né, que transforma a nossa vida. E aí, aquele que é nascido de novo, aquele que se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, ele nasceu da parte de Deus, ele experimentou esse novo nascimento, ele não vive na prática de pecado. Por quê? Porque o que permanece nele é uma semente divina. Ora, essa pessoa não consegue viver pecando, viver na prática de pecado constante e frequente, como um escravo. Por quê? Porque ele é nascido de Deus, ele está livre dessa escravidão do pecado. Tá? Então, olha o que aconteceu com ele. Ele nasceu de novo, agora ele é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quais são as coisas velhas que acabaram na vida da pessoa que nasceu de novo? A má conduta, os pecados, a rebeldia, os costumes mundanos, a concupiscência da carne, a vã maneira de viver. Tudo isso se torna coisa do passado, não me domina mais, eu sou livre de tudo isso. Então, meus irmãos, vamos ver aqui o primeiro batente da porta do reino de Deus, que é o arrependimento. Tá? Então, a porta do reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui, arrependimento. Do que o homem precisa se arrepender, gente? Ele precisa se arrepender do pecado e não dos pecados. Mas qual é esse pecado do homem? Lembra que a gente aprendeu? É aquela independência de Deus, é aquela rebeldia contra Deus. Né? O que é independência de Deus? Então, vamos entender isso. Deixa eu voltar para cá. Aí, maravilha, beleza. Vocês estão vendo eu aqui? Tá, então, gente, olha só. O homem não precisa se arrepender dos pecados, no plural. O homem precisa se arrepender do pecado, no singular. Por quê? Qual que é o pecado do homem? É essa independência de Deus. O que é independência de Deus, gente? Independência de Deus é isso aqui, ó. Eu faço o que eu quero. Eu vivo como eu quero. Eu falo o que eu quero. Eu penso o que eu quero. Eu vou aonde quero. Eu sou dono do meu nariz. Ninguém manda na minha vida. Esse é o pecado. É o pecado raiz. Esse pecado raiz produz vários frutos do pecado. Quais são os frutos do pecado? É o que a gente vê por aí.
a má conduta, a concupiscência da carne, a mentira, o palavrão, a raiz de amargura, a fornicação. O que é fornicação? Fazer sexo antes do casamento. O adultério. O que é adultério? Fazer sexo fora do casamento. Que mais? Raiz de amargura, fofoca. Tudo isso daí mais um pouco. Tudo isso aí é fruto do pecado. Opa, o Valdinei levantou a mão, hein? Diga, Ney. Seguir falsos deuses. Seguir falsos deuses, idolatria, feitiçaria, macumba, espiritismo e por aí vai. Né? E os frutos do pecado, eles são variados. Só que esses frutos têm uma raiz que alimenta, que produz esses frutos todos aí. Qual é a raiz? É aquele pecado original, é aquele pecado raiz. O mesmo que cometeu Adão. Qual foi o pecado que o Adão cometeu? Ele desobedeceu a Deus. Exatamente. Diga, Fernando. Só para esclarecer uma dúvida. Bom, eu tenho uma posição dentro da empresa, da loja. Aí eu tenho que passar as coisas erradas que as pessoas fazem. A pessoa que tem um cargo superior. Isso é fofoca? Se isso é fofoca? Acho que não. Eu não sei se eu entendi bem aqui, mas se você tem um superior que passa algo para você e você precisa passar isso para frente, está executando uma tarefa, um comando. Aí não, né? Acho que não. Isso daí acontece lá no meu também. Aí muita gente fala, você fica passando as coisas para frente, mas é meu trabalho. Se eu não passar, eles cobram de mim. Aí eu não posso me complicar com eles me pagam para mim exercer o serviço, para eles saberem o que eles falam. Eles falam, se você não falar o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Como que eu posso levar a empresa adiante se vocês que são os mais velhos encarregados disso, não passar isso para mim? Aí nós temos que passar. E serve de uma lição para educar o pessoal que vem mais novo. Eles têm que saber aonde que eles andam. Quando eles entraram lá, qual foi o compromisso que eles aceitaram com a empresa. Então eles têm que seguir aquilo ali. Se estiver fora daquilo ali, eles estão morrendo. A gente tem que corrigir. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Logo assim como por meio da desobediência de um só foram muitos feitos pecadores. Exatamente. Então, olha só. Voltando no pecado original, como o Alessandro está colocando aí, ó. Por que que tem um pecado original? Né? Qual pecado original é esse? É o mesmo que Adão cometeu. Qual pecado que Adão cometeu? Adão desobedeceu a palavra de Deus. Deus deu uma palavra para ele e o Adão fez outra coisa. Então é esse que é o pecado original. Esse é o pecado raiz. Deus fala A e nós falamos B. Deus fala uma coisa, a gente faz outra. Esse é o pecado. O pecado original é esse aí. E aí ele é como uma raiz que fica dentro do ser humano. Essa raiz vai começar a produzir frutos. Mentira, palavrão, raiz de amargura, não perdoa os outros, fornicação, adultério, pornografia, alcoolismo, droga, vício em cigarro e por aí vai. Ele vai produzindo frutos. Tem algumas pessoas que são mais ajuizadas, mais comportadas do que outras. Mas a raiz está lá e sempre está produzindo um fruto ou outro de pecado. Então, essa raiz ela precisa ser arrancada.
Por isso que João Batista falou em Mateus capítulo 3, se não me engano, versículo 10, o seguinte: já está posto o machado na raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto é cortada pela raiz. Né? Então, quando nós estávamos no mundo, nós éramos uma árvore que não produzia bons frutos. Por quê? Porque tinha uma raiz dentro de nós que produzia todo tipo de pecado. E essa raiz, ela precisava ser arrancada. Esse pecado original precisava ser arrancado da nossa vida pela raiz. E qual é esse machado que vem colocar um ponto final nesse pecado raiz? Se chama arrependimento. Amém, gente? Tranquilo até aqui? Maravilha. Vamos voltar lá então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aí. Beleza. Foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Vamos lá então. Então a gente já sabe qual que é o pecado. Olha aqui nesse desenho aqui, ó, tem uma árvore e tem uma raiz, ó. A raiz é o pecado original aqui, ó, essa independência de Deus, né? Eu faço o que eu quero. Eu até acredito na existência de Deus, até admiro Ele, gosto dos louvor, mas Ele que não venha interferir na minha vida. Ele para lá e eu para cá. Não vem se meter na minha vida, querer mudar meu caráter, mudar minhas manias. Não vem não, porque eu sou independente de Deus. Eu faço o que eu quero. Eu escuto louvor porque eu gosto, até admiro, assim, Deus é o Todo-Poderoso. Mas Ele que não venha mexer, mudar, se meter na minha vida, no meu caráter, no meu temperamento, nas minhas decisões. Não vem não. Você para lá e eu para cá. Esse é o ser humano. Pecador, que tem essa raiz de pecado dentro dele, que precisa ser arrancada pelo arrependimento. Por isso que o primeiro batente da porta do reino de Deus é o arrependimento. Tá? Porque se o homem não arranca essa raiz aqui, ó, ele vai produzir esses frutos aqui, ó, adultério, avareza, roubo, inveja, ira, mentira, blasfêmia e por aí vai. Tá? Então o arrependimento é esse machado que vem arrancar essa árvore aqui para que a gente possa experimentar o novo nascimento e nascer uma nova árvore que vai crescer também e produzir bons frutos, tá? Então, gente, olha só, vamos meditar o que é arrependimento, já que agora a gente está entendendo a importância do arrependimento na nossa vida, tá? Então, olha só, vamos ler alguns textos. Esse aqui de Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando. Olha qual era a mensagem de João Batista. Olha só o que ele pregava, ó. Tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer, não é isso? Olha aqui que João Batista pregava. Olha só qual que era o conteúdo da sua mensagem, ó. João Batista pregando dizia: arrependei-vos. Olha aqui no versículo 8 o que ele falava, ó. Produzam frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque quem está arrependido produz frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Então, o que significa? O que é arrependimento? O arrependimento, gente, ele vem de uma palavra grega chamada metanoia. Qual é o significado de metanoia? Significa mudança de mente. Mudança da mentalidade, ou seja, eu mudo de um propósito para o propósito de Deus. Essa é a mudança que
que acontece na mente de uma pessoa arrependida. O que muda na mente daquele que se arrependeu? O que muda é o seguinte: ele deixa de viver para si mesmo e agora ele vive em função da vontade de Deus. Quais são os frutos de arrependimento? Um deles é a autorrenúncia pela fé. Ou seja, o que eu tenho que renunciar? Eu tenho que abrir mão de uma vida rebelde e independente de Deus. Então, se eu estou arrependido, eu abro mão, eu desisto de viver uma vida rebelde. Eu desisto de viver uma vida independente de Deus. Olha só o que Jesus disse em Marcos 8,34. Então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. O que significa isso? Autorrenúncia. Eu estou me autorrenunciando. Eu nego a minha vontade, eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz para seguir a Jesus, seguir os passos dele, seguir os seus ensinamentos, executar, fazer a sua vontade. Amém, gente? Deixa eu ver vocês aqui. Aí, maravilha. Amém, gente? Até aqui? Tranquilo? Simples? Muito simples, né? E profundo. Simples e profundo. Então, gente, olha só, arrependimento é uma palavra muito cara, muito valiosa para nós. Amém? Continuamos? Vocês estão comigo? Tá dando muito sono? Maravilha. Vamos lá então. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Beleza. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Vamos lá. Olha só. Quais são, que mais frutos de arrependimento que nós vemos na Bíblia? Batismo e confissão de pecados. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 3,6. Logo depois que João Batista estava pregando o arrependimento, aqui no começo do capítulo 3 de Mateus, ele estava pregando o arrependimento. Olha só o resultado da mensagem dele. E eram por ele... Eram por ele quem? João Batista. Batizados, confessando os seus pecados. Então, as pessoas que escutaram a mensagem do arrependimento e se arrependeram, elas eram batizadas. Por quê? Porque o batismo é o primeiro fruto do arrependimento. Quem está arrependido não resiste ao batismo. Já ouviu aquela história? Eu não estou pronto ainda para ser batizado? Sabe por que ela fala isso? A pessoa fala isso? Porque não está arrependido. Porque quem está arrependido está pronto para o batismo. Na verdade, quem está arrependido até pede para ser batizado. Não oferece nenhuma resistência ao batismo. Tá? E aí, essas pessoas que ouviram a mensagem do arrependimento e se arrependeram, eram batizadas por João Batista, e elas o quê? Confessavam seus pecados, com quebrantamento, com humildade. Olha só, quais são os frutos de arrependimento? Mudança de atitude nos aspectos práticos da vida. Quais são os aspectos práticos da vida que muda numa pessoa arrependida? Olha esse texto que profundo de Lucas capítulo 3, gente. Então as multidões interrogavam a Jesus dizendo: que haveremos, pois,
de fazer? Gente, agora eu não sei, eu acho que não era Jesus que eles estavam interrogando aqui, acho que era João Batista. Depois eu confirmo. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Gente, prestem atenção nessas partes que eu sublinhei aqui, ó, porque é as mudanças nos aspectos práticos da vida de quem se arrependeu. Olha só, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Próximo, quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para ser batizados, acho que é João Batista, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Olha só. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Você vê como eles estavam arrependidos, agora eles queriam saber quais as coisas que deveriam mudar na vida deles. Porque quem está arrependido tem essa preocupação. O que tem que mudar na minha vida? Então eles estavam perguntando, os soldados, ó, que tinham se arrependido, perguntaram: e nós, o que a gente tem que fazer? E ele respondeu assim, ó: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que é soldo? Salário. Vamos entender então essas partes que estão sublinhadas aqui, ó, que são os aspectos práticos na vida de uma pessoa que muda quando ele se arrepende. Olha só, gente, presta atenção aqui, ó. Quando fala lá, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, o que é túnica? Roupa. O que está sendo tratado aqui? Está sendo tratado o seguinte, ó, está rompendo com a avareza. Então, essa palavra vem para romper com a avareza daquela pessoa que não reparte, ó, não reparte aquilo que tem com as pessoas que não têm. Então o arrependimento vem para mudar isso na nossa vida. Vem para acabar com a avareza. E agora que eu estou arrependido, eu não vou ser mais avarento. Eu vou repartir aquilo que eu tenho com quem não tem. Por isso que está escrito aqui, ó, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. O que significa isso? Está rompendo com a avareza. Que mais? Quando fala lá, ó, quem tiver comida, faça o mesmo. O que isso significa? Está rompendo com o quê? Com o egocentrismo. Você já viu como comida denuncia o egocentrismo das pessoas? Por isso que fala lá naquele texto de Timóteo, o seu próprio Deus é o ventre. O seu ventre é o seu próprio Deus. Por quê? Porque é egocêntrico. E o egocentrismo, ele afeta muito o nosso comportamento em relação à comida. Né? Parece uma coisa boba, parece que não. Mas, gente, o que tem de guloso que faz da comida o seu próprio Deus, por exemplo. Vamos entender isso, gente. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí, maravilha, beleza. Ó, opa, a Eliane levantou a mão aqui. Pera aí, Eliane, só completar aqui o raciocínio. Aí, gente, olha só. O que significa isso, esse egocentrismo em relação à comida? Por causa do seguinte, tem muita gente, ninguém fala, mas está na mente de muitos, assim, ó, eu vou lá na reunião, nada, e pregar o evangelho, cuidar dos outros, visitar, ir lá orar, jejuar, me esforçar, me consagrar a Deus, ao evangelho, à missão. Eu não, eu quero comida boa. Eu quero sensações agradáveis, porque eu sou egocêntrico e eu vivo para mim mesmo. Então, o que eu quero? Eu quero sensações agradáveis e eu quero comida boa.
Então eu promovo a mim mesmo minhas sensações agradáveis com comida boa e fico vivendo nessa zona de conforto, nesse egocentrismo, e eu não me importo com a missão. Então, quando o conforto vem, a missão é ameaçada. Então olha só que profundo é o egocentrismo e a comida boa. Então, o arrependimento ele vem para romper com isso. Amém, gente? Maravilha. Diga, Eliane. Eu ia comentar sobre aquela passagem dos soldados, né, que perguntaram para João Batista como que devia ser a conduta deles. Ele disse que não era para levantar falsos testemunhos, né? Era porque o soldado entrega a pessoa, né? Tem toda essa coisa de investigação. Aí eu lembrei do que o irmão Fernando comentou, se ele falar alguma coisa seria fofoca. Eu acredito que não, porque desde que seja uma coisa verdadeira, está dentro do escopo do seu trabalho, né? Do rol de atividades dele. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Tá? Maravilha. Então, gente, olha só. Vamos continuar aqui. E aí, ó, essa parte que ele fala aqui, ó, no texto, não cobreis mais que o estipulado, ó, a gente está nessa parte aqui, ó, não cobreis mais que o estipulado, né? Então, o que significa isso, ó? Ele está rompendo com o quê? Com a desonestidade, né? Então, a pessoa que era desonesta cobrava mais do que era estipulado, né? O arrependimento vem para romper com isso daí. Tá? Que mais que ele fala lá? A ninguém maltrateis, né? O que significa isso? Rompimento com o quê? Com a maldade. Eu não vou mais maltratar as pessoas. Por quê? Porque isso é maldade. Maltratar as pessoas não é um fruto digno de arrependimento. Então, se eu maltratava as pessoas agora, eu não vou mais fazer isso. Eu vou tratar as pessoas bem. Mesmo que as pessoas sejam más. Eu vou devolver o mal com o bem. Olha só. Não deis denúncia falsa. O que é isso? Rompendo com a mentira. Então, aquele que mentia, não mente mais. O que mais que ele fala lá? Ó, contentai-vos com o vosso soldo. O que é soldo? É salário. Então, o que ele está tratando aqui, ó, tratando com a murmuração. Então, ao invés de murmurar, o que eu vou fazer? Eu vou agradecer. Isso não significa que eu tenho que me acomodar. Eu posso muito bem me desenvolver, me melhorar, né, fazer mais, buscar outras fontes de renda, me capacitar, fazer curso, estudar no material gratuito na internet, enfim, muitas coisas. Né? Então, contentai-vos com o salário não significa se acomodar com o salário, né? Não significa, significa romper com a murmuração, tá? Eu devo, na verdade, me contentar com o meu salário sem murmurar, né? Agora, não significa que eu tenho que ficar nesse nível. Eu sou livre para eu semear mais e receber mais e colher mais, tá? Não significa que eu tenho que ser ganancioso, né? Mas também não preguiçoso, né? Então tem o ponto certo aí para a gente não ficar aquém e nem além, tá bom? Gente, olha só aonde o arrependimento desemboca. Olha só, o arrependimento desemboca em um compromisso de obediência com o senhorio de Cristo. Olha só, nós vamos ler agora 4 textos bombásticos, tá? Olha só, o texto de Romanos 10:9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, não é isso que está escrito aí? E em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Epa, tá falando de salvação esse texto, hein?
Olha só esse texto de Romanos 14:9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? 2 pontos. Para ser Salvador, não é isso? Olha só o que fala o texto de Filipenses 2:11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Salvador, não é isso que está escrito aí? Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 4:5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo Jesus como Salvador. É isso que está escrito aí? E a nós mesmos como os vossos servos por amor a Jesus. Gente, olha só esses 4 textos. Quando nós estamos diante de 3 versículos que repetem a mesma coisa, não são versículos que nós estamos lendo, são princípios. Então aqui nós temos um princípio, o princípio do senhorio de Cristo. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não diz Salvador. Aqui está escrito Senhor. O outro texto diz o seguinte, que foi precisamente para esse fim que Jesus morreu e ressuscitou. Para quê? Para ser Senhor e não para ser Salvador. O texto de Filipenses 2:11 ordena que toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor e não como Salvador. O texto de 2 Coríntios 4:5, Paulo diz que ele apresentava Jesus como Senhor e não como Salvador. Epa! Peraí, Márcio, o que é isso? Vamos entender bem isso. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Maravilha. Gente, olha só. Esses textos não estão dizendo para a gente confessar Jesus como Salvador. Não estão dizendo que Jesus morreu e ressuscitou para ser o nosso Salvador. Não está dizendo que nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não está dizendo nada disso. Está falando para a gente confessar Jesus como nosso Senhor. Está falando que Jesus morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor. Ah, Márcio, mas qual é a diferença de Jesus ser o nosso Salvador e Jesus ser o nosso Senhor? Veja, o Salvador é aquele que me salva, que me perdoa, que me dá paz, que me livra do inferno, que me leva para o céu. Esse é o nosso Salvador. Agora, o que é Senhor? Senhor é aquele que é o meu dono. É o meu Senhor. Ele é que decide o que é certo e errado na minha vida. É Ele que manda na minha vida. É Ele que fala o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. É Ele que define isso, não sou mais eu. Eu não sou mais o meu senhor. Houve uma troca de senhorio na minha vida. O Márcio deixou de ser senhor do Márcio, porque agora o senhor da vida do Márcio é Jesus Cristo. Ele é meu dono. Eu pertenço a Ele, eu sou propriedade dele. Então eu não faço mais o que eu quero. Eu não decido mais o que eu quero. Eu não decido mais o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu desisti de decidir o que eu posso e o que eu não posso. Agora eu me rendi, eu me prostrei, eu me curvei ao senhorio de Cristo. É Ele que decide o que é certo e errado na minha vida. Aí que entra a cruz. Por isso que Jesus falou assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Então, gente, olha só. Não existe nenhum texto falando para a gente confessar Jesus como nosso Salvador.
Está falando para confessar Jesus como nosso Senhor. Mas, Márcio, para tudo, para tudo, para tudo. Márcio, você está nos dizendo que Jesus não é Salvador? Não, não estou dizendo isso. Jesus é Salvador. O único bendito, glorioso Salvador. Mas qual é a condição bíblica para esse Salvador me salvar? Eu tenho que confessar que Ele é o meu Senhor. E, consequentemente, Ele se constitui o meu Salvador. Porque não existe salvação sem senhorio. Por quê? Porque Jesus não é o Salvador daquele que Ele não é Senhor. E Deus não é Pai daquele que Jesus não é Senhor. Então só tem salvação com senhorio. Só tem paternidade de Deus com o senhorio de Cristo. Primeiro eu me submeto ao seu senhorio. A consequência, o resultado disso é a salvação e a paternidade de Deus. Ah, Márcio, então ao invés da gente levantar a mão e repetir a fórmula, eu aceito Jesus como único suficiente Salvador, agora a gente vai levantar a mão e repetir uma outra fórmula, eu aceito Jesus como meu único suficiente Senhor? Não. Por quê? Porque confessar Jesus como Senhor é muito mais do que repetir uma fórmula da boca para fora. Repetir, até o papagaio repete. Se você ensinar ele lá, ele vai repetir. Mas quando a palavra de Deus diz confessar, sabe o que significa na Bíblia essa palavra confessar? Significa se comprometer com. É muito mais do que repetir com a boca, é se comprometer. Porque se você já percebeu como a gente fala sem se comprometer? Por exemplo, ô Márcio, quanto tempo que eu não te vejo? Vamos tomar um café lá em casa esse final de semana? Vamos, mas dentro de mim eu já sei que eu não vou. Eu só falo mas eu sei que eu não vou. Ô, passa em casa lá para fazer uma visita lá semana que vem. Ô, vou sim, mas dentro de mim eu já sei que eu não vou. Eu estou falando sem me comprometer. Então quando a Bíblia fala confessar, não tem nada a ver com repetir com a boca. Tem tudo a ver com um comprometimento genuíno do coração. Não é algo externo, é algo interno. Então, quando a Bíblia fala confessar Jesus como Senhor, está falando da gente se comprometer em se submeter ao seu senhorio. E a consequência disso é ele se tornar o meu Salvador. Então, se eu viver a vida toda debaixo do seu senhorio, no final ele me salva. Porque não tem salvação sem senhorio. Então, o arrependimento vem trazer isso para o ser humano. O arrependimento, ele traz o senhorio de Cristo na vida do ser humano. Eu estou arrependido. Isso vai desembocar no quê? Em um compromisso de fidelidade e obediência ao senhorio de Cristo. O arrependimento desemboca aí. Não vai desembocar em outro lugar. Então, se eu estou arrependido, eu estou comprometido em obedecer a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Sentindo ou não sentindo, querendo ou não querendo. Por quê? Porque obediência não é sentimento. Obediência é atitude. Por exemplo, a semana toda eu tive que acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Mas você acha que eu sentia de fazer isso? Eu não. Mas eu fui.
do mesmo jeito, mesmo sem sentir, mesmo contrariado. Eu fui. Por quê? Porque fidelidade não tem a ver com sentimento, tem a ver com atitude. Então, mas Márcio, você foi trabalhar sem sentir, isso é hipocrisia. Não, não é hipocrisia isso. O nome disso é senso de responsabilidade. Eu levantei e fui trabalhar mesmo sem sentir porque eu sou adulto. Porque eu sou responsável. O nome disso não é hipocrisia, o nome disso é responsabilidade. Agora, por que nós somos responsáveis com a nossa vida profissional e somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual? Eu não sinto, não vou na reunião. Não sinto, não leio a Bíblia. Não sinto, não busco a Deus. Não sinto, não oro. Não sinto, não jejuo. Então não tem a ver com sentimento. Tem a ver com responsabilidade. Do mesmo jeito que nós temos responsabilidade profissional, nós também temos que ter responsabilidade espiritual. Então nós temos que ser muito responsáveis com o senhorio de Cristo. Jesus como Senhor é muito sério. E isso se manifesta no dia a dia. Quando não tem ninguém vendo, quando eu acordo de madrugada e estou sozinho e não tem ninguém olhando, e eu estou com a internet na palma da minha mão. E por aí vai. Ou quando eu estou em casa com a minha esposa, a maneira que eu trato ela, a maneira com que eu administro dinheiro, a maneira com que eu administro dívidas, a maneira com que eu trato as pessoas, o temor de Deus, a maneira com que eu trabalho o meu caráter, a maneira com que eu cumpro aquilo que eu prometo, as palavras que eu seleciono que vão sair da minha boca, a maneira com que eu trato o sexo oposto, a maneira com que eu administro o meu olhar, em todas as áreas da nossa vida se manifesta se eu estou me submetendo ao senhorio de Cristo ou não. Tá? Então, Jesus como Senhor não é uma frase que eu repito com a boca. Jesus como Senhor é um estilo de vida. Se Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho um estilo de vida compatível, adequado a um discípulo de Jesus. Vivendo em santidade, com temor de Deus, com princípios, com critérios, com responsabilidade, fidelidade, humildade, mansidão, amor, domínio próprio, perdão, maturidade. Amém, meus irmãos? Jesus como Senhor da nossa vida. Muito bem, vamos voltar então para o nosso material, para a nossa revisão. Deixa eu voltar aqui, maravilha, estamos terminando. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então, gente, olha só, os textos estão dizendo Jesus como Senhor, tá? Todos eles aqui, tá? Olha só, então, não existe salvação sem senhorio. Opa! Fechou. Voltou. Vocês estão vendo eu aqui? Então? Ah, tá. Então, olha só. Não existe salvação sem senhorio, porque Jesus não é salvador daquele que ele não é Senhor. Tá? Como eu disse, ó, a expressão confessar vem do grego exomologeo, que significa comprometer-se com. Gente, olha só, eu fiz uma pesquisa e no Novo Testamento
aparece Jesus como Salvador 26 vezes. Mas no mesmo Novo Testamento, aparece Jesus como Senhor mais de 600 vezes. Tá? Ou seja, a Bíblia está gritando que Jesus Cristo é o Senhor. E nós não estamos escutando. Próxima reunião, nós vamos ver um outro batente da porta do reino de Deus, que é o batismo.